Fala jovens, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês com os 10 motivos, na minha opinião, pelos quais vocês deveriam escolher a Espanha, ok? Tem muita gente em dúvida sobre Espanha, Portugal, enfim. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui com os meus 10 motivos, beleza? O primeiro motivo, que na verdade foi o meu motivo, e eu vou explicar pra vocês porquê, é o idioma. O espanhol ele é a terceira língua mais falada no mundo, atrás do mandarim e do inglês, ok? Então, eu tomei essa decisão, né, dentre muitas coisas que eu vi, principalmente pelo idioma, porque eu tinha a oportunidade de ir, né, podia escolher Portugal, só que eu pensei justamente nessa questão do idioma. Eu falei, poxa, eu vou sair daqui, vou para um lugar que não conheço ninguém. Se eu for para Portugal, que em teoria é mais fácil, né, por conta do idioma e tudo mais, e der tudo errado, eu vou consequentemente voltar para o Brasil. Eu vou jogar a toalha e vou voltar para o Brasil. Então eu vou para a Espanha, onde é o mais difícil. Se a coisa não sai bem, eu ainda tenho Portugal como uma segunda alternativa, né, com um pouco mais de experiência, uma experiência boa ou ruim da Espanha, né, eu não vou começar do zero em Portugal. E vou ter aprendido o idioma, né, espanhol. E se vocês pararem para ver, né, geograficamente o Brasil, ele está em volta de uma porção de países que falam espanhol. Aí você tem a Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela, Equador, México, subindo um pouco, mas enfim, são muitos os países que falam, né, o idioma espanhol. Então você não perde nada em aprender o espanhol, né? Essa foi a minha cabeça aí, né? Então, essa é a primeira. A segunda é referente ao salário mínimo. O salário mínimo aqui na Espanha é 1.100 euros, ok? Eu vou colocar uma média para vocês entre 30 a 50 euros por dia. E eu digo para vocês calcularem isso por dia, porque geralmente, por exemplo, principalmente quem não tem documentação, as empresas te pagam por dia. Então, se você trabalhou, você ganha; você não trabalhou, você não ganha. Seja um feriado, você não trabalhou, um dia que você ficou doente, enfim, né? E eu falo em 30 euros como mínimo, que às vezes é um trabalho que você não tem experiência, então eles vão te pagar inicialmente 30 até você aprender, né, e tudo mais, para depois vir a te pagar o mínimo. E isso eu tô falando, por exemplo, entregar panfleto, coisas assim, né, um trabalho de limpeza, né, tudo depende, né, na verdade, né, porque também depende da quantidade de horas que você vai trabalhar, enfim. Então isso me chamou a atenção, né, o salário mínimo ser 1.100 euros, comparado com Portugal, que é um pouco mais, creio que a metade disso, falando aí de 650 a 700 euros, né, e que com um salário mínimo você consegue se manter aqui tranquilamente, né, eu fazendo as contas e tudo mais, 1.100 euros você pode se manter, eu acredito que de uma maneira, né, é o mínimo para você sobreviver, simples assim. Eu acredito que você vai passar grandes dificuldades, né? O terceiro é a demanda do português, do idioma português. Eu percebi aqui também que para mim, na minha cabeça, era uma desvantagem eu saber falar somente o português, se fosse comparar com a maioria aqui que fala espanhol e inglês, ou até espanhol, inglês e francês, por exemplo. Mas eu vi que, estando aqui, claro, né, isso eu já percebi aqui, que tem uma grande demanda de trabalho para pessoas que falam português. O português de Portugal, ele não faz a mínima questão de falar o espanhol. E o espanhol aqui não faz a mínima questão de falar em português. Então eles têm essa rixa aí, né? E eu percebi que tem essa demanda. Inclusive eu trabalhei numa empresa que eu fui contratado justamente para falar com os portugueses e consequentemente depois que expandiu-se o mercado com o Brasil também. Então foi uma experiência muito legal que eu tive aqui e acabei percebendo isso também. Então isso é uma vantagem muito grande pra gente aqui, que se você for comparar o português com o espanhol, é muito parecido, algumas palavras têm o mesmo sentido, outras não, claro, mas é perfeitamente possível aprender. E pro espanhol eu já vejo eles não muito interessados e também não fazem muita questão, né? Então isso é uma boa vantagem pra gente. A quarta, desculpa, ajudas do governo. Fora essa questão do salário mínimo,
você tem algumas ajudas pontuais que o governo te dá, entendeu? Você tem por exemplo, um bônus social de luz. Então o governo analisa a sua situação, você como estrangeiro e tudo mais, ele te cobre uma parte do custo de luz, cobre uma parte do custo de água, te cobre uma parte do custo do aluguel, entendeu? Claro, tem as suas regras, né, com relação a isso. Por exemplo, esse do aluguel, o governo paga até metade do seu aluguel, sendo você estrangeiro ou não, né, na verdade, e você tendo menos de 35 anos. Então, para eles, quem tem menos de 35 anos, é um incentivo do governo que vá, né, em princípio, eu acho que eles pensam nos espanhóis mesmo, né, de deixar de viver com os pais e tudo mais, né, até por questão de imposto. O governo não é bobo também, né, mas eles dão esse incentivo aí. E, por exemplo, esse ano teve um incentivo também a quem completou, aos jovens que completaram aqui, espanhóis e imigrantes, 18 anos. O governo deu um incentivo de 400 euros para eles investirem na cultura. Então eles poderiam pegar uma parte desses 400 euros e gastar com videogame, com jogos, uma outra parte eles poderiam gastar com cinema, com cultura, uma outra parte com livros, e a outra parte agora eu não lembro o que é, mas tudo voltado para a parte cultural, ok? Então o governo aqui ele incentiva bastante, então isso não tenha dúvida, você vai estar muito bem servido nessa parte aí, ok? Vamos lá, escolas, essa parte também pesa bastante, só para eu falar da Espanha, pelo seguinte: as escolas, e eu estou falando para vocês a nível público, tá? Tem muitas escolas particulares, né, que a gente fala educação privada, mas as escolas públicas, a maioria são bilíngues, ou seja, as crianças aprendem o inglês, o espanhol e o inglês, né? Algumas ensinam até o básico do francês, né? Você tem também algumas escolas, a maioria das escolas, né, aulas de enlace. O que é o enlace? É uma aula à parte que os seus filhos têm, que é para ele se ambientar à Espanha, à cultura, ao idioma. Então é um professor que ele reúne uma sala só com estrangeiros. Se possível, se ele tiver um grupo pequeno ali de brasileiros, ele põe só brasileiro com brasileiro, ou essa questão da Ucrânia também, ucraniano com ucraniano, enfim, justamente para ter esse convívio, né, entre os estrangeiros, e para ir adaptando eles aos poucos, para não ter esse choque cultural com o idioma e tudo mais. Então é uma iniciativa bem bacana das escolas aqui com os imigrantes. E por eu estar falando de rede pública, é claro, é tudo gratuito, você não paga nada por isso, beleza? Você também tem a questão do comedor. O seu filho tem a possibilidade dele ficar na escola no horário das 8, tem colégio que começa das 8 e termina às 2, e tem colégio que é das 9 até as 2, beleza? E você tem a possibilidade do comedor, que é o quê? Que é a criança fazer a refeição na escola. Na própria escola ela faz a refeição. Então você ganha com isso, a criança se alimentar, claro, e também esse horário a mais, em vez dela sair às 2, ela sai às 3, que é por conta do seu trabalho, entendeu? Qualquer coisa assim. Então vai te ajudar bastante essa questão também, que é uma coisa que eles oferecem pra gente, beleza? A sexta é com relação às guarderias, ainda falando das crianças. O que são guarderias? São creches, ok? Então a partir de 6 meses, se eu não me engano, os seus filhos podem ir para a guarderia, para as creches. E eles também se adaptam ao seu horário. Então você pode colocar, por exemplo, a criança, né, o bebê, né, para começar às 9 e sair, por exemplo, às 4 da tarde, para conciliar com o seu horário de trabalho. E dentro da escola eles vão ter as professoras, né, as tutoras, que vão cuidar, vão trocar fralda, vão adaptar eles ao ambiente escolar. Eles vão aprender muito. A minha filhinha tem 2 anos, vai fazer 3 anos agora esse ano. Ela tá na guarderia, cada vez que ela volta é uma novidade, uma música diferente, um termo diferente que ela usa, ela fala bastante. Quando ela entrou na guarderia, ela falava o básico de espanhol, porque a gente incentiva muito, né, desenho infantil, né, que são as músicas em espanhol e tudo mais, fala um pouco de espanhol com ela, mas não tinha muito assim. Agora na guarderia ela aprende muito, 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 muito. Ela volta falando, ela volta cantando,
É muito legal essa parte de guarderia aqui também. 7. Também falando de educação. Você tem algumas escolas também que dá o espanhol para estrangeiros. Você chegando aqui com o seu passaporte, você pode se inscrever nessas escolas também de maneira gratuita, né? Você se inscreve para as aulas de espanhol para estrangeiros. Então você vai também, como uma aula de enlace que eu comentei agora há pouco, você vai entrar junto com outros estrangeiros numa sala de aula com professores preparados para ensinar imigrantes. Então eu, quando eu frequentei essas aulas aí, claro, até para aperfeiçoar um pouco o espanhol, eu aprendi bastante trabalhando, né? Eu trabalhava com um equatoriano, então sim ou sim eu escutava espanhol o tempo todo, com os clientes também, tudo mais, né? Na rua, enfim. Mas eu tinha a necessidade de aperfeiçoar e também de aprender a escrever de maneira correta, né? Então eu me apontei para essas aulas aí de espanhol para estrangeiros. Então tem os níveis, né, de espanhol. Então eu fiz aula com marroquinos, com ucranianos agora nessa parte dessa fase aí da guerra, né? Então vieram muitos refugiados para cá. Então, enfim, eu fiz aula com bastante gente de culturas diferentes, né? Italianos, enfim. E você tem essa possibilidade aí também, né? Com o próprio passaporte você se aponta aí e você frequenta essas aulas. Na época que eu fiz eram 2 vezes na semana, era na parte da tarde, seria à noite, né, pra nós, mas é que eles falam à tarde, né? Então era das 6h30, se eu não me engano, até 9h30 ou 10 horas, se eu não me engano, da noite, essas aulas aí. Então vocês têm essa possibilidade também, beleza? Vamos ver aqui, 8ª. Ok. A 8ª é com relação aos filhos também, mas eu vou entrar numa questão que eu vou me aprofundar um pouco mais no próximo vídeo, que seria com relação à documentação, mas eu vou adiantar para vocês aqui porque eu também acho interessante essa questão. Com relação aos filhos, se você tiver um filho aqui na Espanha, seja seu esposo, sua esposa brasileiro, você tem a possibilidade de registrá-lo como espanhol e uma dupla nacionalidade brasileira, eventualmente. Mas ele nasceu aqui, ele é espanhol, ou se for menina, espanhola, ok? Você tem essa possibilidade também. E com isso te desencadeia, né, uma série de benefícios aí também, ok? Então eu tô só comentando isso também, que é um ponto positivo também, se ocorrer dessa situação, né? Se eventualmente acontecer de você que vem pra cá com o seu esposo, com a sua esposa, ou veio sozinho e conheceu alguém aqui e tudo mais, você tem essa questão aí, justamente por um acordo entre Brasil e Espanha, né? O seu filho e sua filha tem esse benefício da cidadania espanhola, beleza? Mas eu vou deixar para me aprofundar isso mais adiante, mais no próximo vídeo que eu vou fazer sobre documentação, ok? Vamos lá, tá acabando. O 9, que você pode solicitar a cidadania espanhola depois de 2 anos vivendo aqui. Isso também eu acho um excelente benefício. Se você não tem nenhum parente espanhol na sua família, nenhuma dessas situações, ou português, enfim, você chegou aqui na Espanha e você viveu legalmente, também vou me aprofundar melhor nisso no próximo vídeo que eu vou fazer sobre documentação. Mas você veio aqui para a Espanha, você se legalizou, você veio para cá já legal, viveu 2 anos aqui, você pode solicitar a sua cidadania espanhola, né? No caso você vem como brasileiro, você pode aplicar aí para sua dupla cidadania. Você vai ter o passaporte espanhol e todos os benefícios do cidadão espanhol normal, beleza? E a 10ª, que eu deixei aqui por último, mas podia colocar nesse meio aí das escolas e tudo mais, seria com relação à saúde. A saúde pública aqui é muito boa, eu comentei em outro vídeo também com a saúde privada, que você tem a possibilidade de fazer um convênio, né? Chegando aqui mesmo com um passaporte, você sem documentação, você tem direito a fazer um convênio, pagar por mês aí um convênio para você.
mas eu vou te adiantar que a saúde pública ela é muito boa e que você mesmo com o passaporte você tem direito à saúde pública, você, a sua família e tudo mais. Vou me aprofundar também mais nesse tema no vídeo de documentação, beleza? Mas deixar claro para você que você tem direito sim à saúde pública. Então esses foram os 10 motivos pelos quais vocês deveriam vir para a Espanha, beleza? Então se você gostou desse vídeo, você deixa seu like, você se inscreve no canal se não está inscrito no canal, para você receber notificação dos novos vídeos que vem por aí. Você deixa aqui no seu comentário também alguma sugestão, alguma dúvida que vocês tiverem, alguma sugestão para os próximos vídeos também. E isso aqui é um curso gratuito para desvendar esse mistério aí que é viver na Europa. Eu já levo quase 4 anos aqui, continuo aprendendo muitas coisas e vou compartilhando com vocês aí na medida do possível, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Fui!